Carolina chegou aos Estados Unidos há 20 anos, após trabalhar 15 anos na área bancária. Muitos clientes a procuravam para pedir ajuda com traduções de cartas e documentos, impostos e outras coisas, como preenchimento de formulários. E foi quando ela resolveu empreender para que pudesse cuidar exclusivamente de clientes como esses, baseada na formação universitária brasileira e americana para atuar na área contábil, adquiriu as licenças necessárias para que pudesse também atender clientes para impostos e contabilidade de empresas nos Estados Unidos. Hoje, o cartório brasileiro tem uma gama de mais de 55 serviços, atendendo principalmente a comunidade brasileira em diversos serviços nos Estados Unidos e também no Brasil. Olá, hoje no Empresários de Sucesso TV eu vou conversar com Carolina Torres, fundadora da K Torres, cartório brasileiro, diretamente da Flórida, nos Estados Unidos. Muito bem-vindo ao nosso programa, Carolina. Obrigada, Cláudia. Eu gostaria de saber que você contasse um pouquinho da história do começo da sua empresa, como você identificou a necessidade e encontrou essa solução. Olha só, eu cheguei aqui há uns 20 anos atrás, mais ou menos, e fui trabalhar em banco. Trabalhei 15 anos em banco. E eu estava sempre, por eu falar português, as pessoas vinham muito me procurar, pedindo para responder uma carta, para eu ajudar com algum processo de imigração, com resolver alguma coisa referente ao IRS, que é a Receita Federal Americana, e assim, vários problemas do dia a dia. A gente notou que muitas pessoas vinham me procurar como referência para ajudar a resolver esses problemas. E aí, com isso, surgiu a ideia de abrir o meu escritório e fazer esses trabalhos, né? O consulado, por exemplo, precisa que a pessoa tenha um determinado procedimento para poder fazer o serviço do consulado. Isso se tornou uma coisa complicada hoje para os brasileiros que estão aqui e acabei virando referência para esse tipo de serviço. Eu aproveitei o gancho, né? Vamos falar assim, e abri a minha empresa. Né? Hoje a gente está aqui tentando fazer o que pode para ajudar a comunidade brasileira que está aqui nos Estados Unidos. E imagino também que sejam muitas dúvidas, muitas dificuldades que as pessoas sentem quando estão chegando num país novo, né? Que serviços que você oferece para auxiliar essas pessoas? Olha só, quando as pessoas chegam, existe sempre a dúvida de como eu vou declarar meus impostos, eu tenho que declarar, qual a documentação que eu vou precisar, eu preciso abrir uma empresa, o que eu preciso fazer para renovar meu passaporte, para manter meus documentos em dia. Todas essas questões, inclusive as questões de imigração, a gente consegue ajudar aqui, seja fazendo aqui pelo escritório ou indicando, né, pessoas que possam ajudar, no caso dos advogados de imigração, essas coisas assim, a gente consegue direcionar a clientela brasileira, né, que vive aqui nos Estados Unidos, e também as que vivem aí no Brasil, às vezes precisam tirar um visto, precisam de algum assessoramento, a gente consegue resolver daqui muita coisa. Sim, a gente sabe que existe um grande número de brasileiros morando aí nos Estados Unidos, né? Como você define esse casamento, Brasil e Estados Unidos? O que acontece hoje, né? O Brasil, ele tá cheio de... eu acredito, assim, que as pessoas estão meio desestimuladas, né, economicamente falando, e elas estão buscando outras alternativas. E esse casamento Brasil-Estados Unidos veio para ajudar nessas questões, né? Então, muita gente vindo para cá para fugir aí das dificuldades que está encontrando aí no Brasil, né? E da mesma forma, as pessoas que estão aqui, que já estão estabelecidas, que querem retornar ao Brasil, ajudam muito, mandam muitas coisas aí para o Brasil para sustentar as famílias, para ajudar os parentes que estão por aí. Então, eu acho que esse casamento deu muito certo, né? O sonho americano ainda existe. Ainda existe, né? Muita gente continua sendo um dos maiores sonhos quando se trata de residir, de empreender, né? Você que está aí há algum tempo, que dica que você pode dar para os brasileiros que desejam se mudar para os Estados Unidos? Uma das coisas que eu noto muito é que as pessoas vêm despreparadas, sem informações de como se tornar um residente legal,
o que deveria ser preparado com antecedência para que chegasse aqui e não perdesse o status do visto, né? Uma das questões muito importantes é justamente não quebrar o vínculo com o Brasil, principalmente se você vai fazer pedidos de extensão de visto, pedidos de vistos de trabalho. Você tem que ter um vínculo ainda com o Brasil. Então, as pessoas têm a tendência a sair do Brasil já com tudo fechado, tudo, né, já não tem vínculo nenhum. Isso é ruim, às vezes atrapalha muito na vinda das pessoas para cá, né? Que precisam ainda, de certa forma, ter esse vínculo até que o processo de residência legal seja concluído. E falando em futuro... Então, a maior dica seria procurar buscar as informações antes de tomar alguma atitude que possa prejudicar no futuro. Se prevenir, né? Sempre melhor. Carolina, falando em futuro aí, quais são as novidades que a gente tem? Quais são as expectativas para a sua empresa? Olha, a expectativa é sempre crescer, né? A gente está tentando abrir outros horizontes com outras cidades que a gente possa prestar o mesmo serviço. Eu tenho clientela nos Estados Unidos inteiro, eu tenho clientela no Brasil e nós estamos abrindo novos escritórios. Provavelmente, em breve, teremos novos escritórios. Provavelmente Orlando, Belo Horizonte. A gente vai ter aí outras pessoas nos ajudando nessa ajuda que a gente presta aos brasileiros, né? Muito bom. Eu agradeço muito a sua participação aqui com seus esclarecimentos para a gente no programa. Eu que agradeço. Sempre às ordens. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu conversei com Carolina Torres, fundadora da K Torres Cartório Brasileiro, diretamente da Flórida, nos Estados Unidos. Empresários de Sucesso TV, jornalismo empresarial de credibilidade.